Encontros correspondentes, 26 de janeiro de 85. Santa Bibiana, rogai por nós. Essa crise modernista, como nasceu dentro da Igreja? São Pio X, que foi Papa de 1903 a 1914, santo canonizado pela Igreja, publicou, a 8 de setembro de 1907, uma encíclica chamada Pascendi, sobre aqueles que apacentam a vinha do Senhor. Nesta encíclica, ele denuncia uma corrente de hereges panteístas que querem propagar o panteísmo na Igreja às ocultas. O que eles fazem, desvirtuando o dogma católico e apresentando como dogma não é, mas de cochichando e formando na Igreja uma verdadeira sociedade secreta. E esta era a seita do que chamavam naquele tempo os modernistas. Ele diz que é o pior inimigo que a Igreja jamais teve, porque não atacava de fora, mas era veneno que circulava no seu próprio sangue. E por isso ele feriu esses modernistas, muitos deles padres e alguns bispos, ele feriu com penas tais que um padre chamado Bonaiuti foi ferido com a pena de excomungado vitando. É uma excomunhão tão forte que, se passando perto dele na calçada, sabendo que é ele, tem-se obrigação de mudar de calçada, para não passar perto daquele ente amaldiçoado. Esta orientação, esta seita modernista, a meu ver, calou-se com a condenação de São Pio X. Existiu por debaixo do cano, nos encanamentos por debaixo da terra, existiu na Igreja durante o tempo de de Bento XV. Ela renasceu no tempo de Pio XI, estendeu-se no tempo de Pio XII, e o erro contra o qual foi escrito em defesa da ação católica era um erro tipicamente modernista. E a analogia entre o modernismo e aquela escola era tal que eu publico em apêndice a encíclica Pascendi. De tal maneira uma coisa tem relação com a outra. E eu estou certo que o progressismo não é senão o modernismo ressurrecto, que põe a cabeça para fora e que procura hoje arrastar a Igreja para o erro a qual ela não foi arrastada naquele tempo, pela vigilância de São Pio X. Acontece que, dentro dessa situação, Pio XI tomou algumas atitudes. Pio XII tomou atitudes mais drásticas, mas não foram suficientes para conter o erro. Há alguma irreverência com a memória desses papas em dizer que as atitudes que eles tomaram não foram suficientes para conter o erro? Aí está a história. Quer dizer, não pode haver dúvida. Eles não são infalíveis nisso. Eles seriam infalíveis se eles tivessem ensinado o erro. Eles não ensinaram. Eles apenas no administrar a força da Igreja, por razões de que eles terão dado contas a Deus, eles não usaram da energia que os fatos pareciam exigir. A mim me parecia que essa energia era necessária. Eles terão tido boas razões para não usá-la? É capaz. Isso está com Deus que julgou. Eu constato o fato. Eles empregaram medidas de energia, a energia não bastou. Nós chegamos aonde chegamos. Este erro impregnou os ambientes teológicos do mundo contemporâneo. E impregnou de tal maneira que os senhores veem hoje a situação da Igreja como está. O que eu vou falar não é uma impressão minha. Na instrução que fez sobre a situação da Igreja, o cardeal Ratzinger, que fez o documento sobre a teologia da libertação, um prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele concedeu a uma revista chamada Jesus, dos padres paulinos, ele concedeu uma entrevista larga e importantíssima a respeito do próprio documento que ele tinha emitido. E nessa entrevista, ele tem essas palavras descrevendo a situação do mundo contemporâneo depois do concílio. Ele diz o seguinte:
Certamente, são palavras textuais dele, os resultados parecem cruelmente opostos às esperanças que todos, a começar por João XXIII e depois por Paulo VI, tinham a respeito de uma nova unidade católica e, pelo contrário, se foi de encontro a um desacordo, ao contrário da unidade, a um desacordo, uma desunião que, para usar a palavra do Papa Montini, Paulo VI, portanto, passou da autocrítica da Igreja para sua própria autodemolição. Os senhores estão vendo, portanto, a situação grave que ele descreve. Ele continua. Esperava-se um novo entusiasmo e tantos, pelo contrário, se afundaram no desalento e no desagrado. Se esperava um bálsamo, impulso para frente e, pelo contrário, nos encontramos de frente a um processo progressivo de decadência e que se desenvolveu em larga medida propriamente debaixo do signo e apelando para o ensinamento do Concílio Vaticano II. O que deu meios para esses erros tomarem crédito entre nós. Um balanço, o balanço do pós-concílio parece, pois, negativo. Eu repito, quanto eu já disse há 10 anos atrás, sobre, num discurso de encerramento de trabalhos, é incontestável que esse período foi decididamente desfavorável para a Igreja Católica. Quer dizer, ele não falou do concílio, mas ele aponta o período como desfavorável para a Igreja Católica, o período desconciliar. De tal maneira que a Igreja foi afundando numa crise que o próprio cardeal aponta como uma crise negra. Pouco adiante, ele diz que a opinião dele é que o concílio não tem responsabilidade por isso. E não diz qual é a responsabilidade disso. Mas ele aponta uma situação a mais difícil possível para a Igreja Católica. Esta avaliação tão alta e que não pode ser taxada de irreverente para com a Igreja, nem de irreverente para com os pontífices que têm governado a Igreja, esta apreciação é uma apreciação que nós fazemos inteiramente nossa. E acontece que nós consideramos, com a devida reverência, que alguns atos e alguns ensinamentos não revestidos do carisma da infalibilidade de pontífices conciliares ou pós-conciliares estão em contradição com ensinamentos, com exemplos de uma longa série de pontífices pré-conciliares que vão de Pio XII até São Pedro. Nós nos encontramos, portanto, nesta situação característica de uma contradição em que o documento não revestido de infalibilidade, não coincidindo com a tradição, por dever de obediência ao papado, que não é só o papado agora, mas é o papado ao longo de todos os séculos, ao longo de 20 anos da história da Igreja. Quando um papa morre, os seus ensinamentos não estão cancelados. Eles continuam de pé até que um outro papa revogue, mas o ensinamento não se revoga. Em sequência, a fidelidade do católico ao papado é a fidelidade ao bloco de todos os ensinamentos de todos os papas. Ensinamentos que não estejam em contradição com esse bloco. Esta fidelidade nós nos gabamos de ter e damos graças a Nossa Senhora de ter. Nós amamos mais do que a luz dos nossos olhos. Nós amamos mais do que a nossa própria vida. E se nós, de um certo ensinamento, dizemos com respeito e até com veneração, dispostos a oscular os pés daquele que emitiu esse ensinamento, nós dizemos, não confere com aquele outro, nós dizemos por amor a todos os ensinamentos.
por amor a essa longa galeria de papas que vem de nosso Senhor Jesus Cristo até hoje e chegará até o fim do mundo. Por amor ao próprio Papa que no momento esteja governando a Igreja, porque nós teremos apenas manifestado a Ele filialmente a nossa convicção, a Ele de nos corrigir, a Ele de provar que realmente está de acordo com os ensinamentos dos Papas. Esta é a posição clara da TFP, é a posição leal da TFP, tomada tantas e tantas vezes pelo mundo afora, hoje em dia mesmo, por tantos outros teólogos. E eu me lembro de um livro muito bem escrito, do francês dominicano, Padre Deblinière, que trata exatamente dessa questão. O Padre Deblinière ensina isso. Ele diz precisamente isso, que pode dar-se o caso e que quem acha isto absolutamente não errou. Esse está no seu direito de achar, desde que ele tenha respeitosas razões para pensar dessa maneira. Nessas condições, o que resta para dizer a respeito de nossa posição perante o papado é que nós saudamos com alegria o início, esperamos que seja o início, dos ensinamentos e dos atos de João Paulo II que reprimem o erro, na esperança de que seja o erro total, quer dizer, a repressão total do erro na sua integridade. Rezemos para isso, sejamos todos um só coração e uma só alma nesta oração, para que isso seja assim e nós teremos cumprido o nosso dever. É o que, a esse respeito, eu tinha de dizer. Algo de incomparavelmente melhor do que essas palavras nos espera. Dentro de 1h30, o santo sacrifício da missa será celebrado na igreja de Fátima. Os senhores estão convidados para lá e todos nos aproximaremos da Santa Mesa. No momento da consagração, no momento da comunhão, rezemos pelo Papa. Amemos o Papa e o Papado. É o que nós devemos fazer. E nós teremos cumprido o nosso dever. Meus caros, se alguém me encontrasse na rua e me dissesse toxicomano, parricida, matricida, o que é que faria eu? Eu passaria adiante e não interromperia meu caminho. Porque há certos insultos que são tão baixos que o insultante se joga de tal maneira abaixo que ele não serve nem sequer para que se passe por cima dele. É tratá-lo como um excomungado vitando. Vá para lá que eu vou para o outro lado. Você para mim não existe. É assim que eu trato o insulto saído do inferno de que a TFP venezuelana e indiretamente a TFP brasileira e com isso outras TFPs teriam tramado um atentado contra a vida augusta, contra a vida sagrada de João Paulo II. Evidentemente, isso não merece nem sequer comentário, não merece esta repúdio que eu estou fazendo, não merece nem sequer o aplauso dos senhores. Nós devemos rejeitar pelo nosso silêncio desdenhoso. E aos autores do insulto, pedir que Deus lhes que Deus lhes feche a boca e que Deus lhes salve a alma. Não temos outra coisa a desejar. Com isso, está terminada a conferência.